Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar o quê? Vamos falar da nossa última aula sobre a Mesopotâmia. Vamos falar da nossa quarta aula, da nossa última aula. Lembra que eu falei que a nossa aula seria dividida em 4 partes? Essa é a quarta e a última parte sobre a Mesopotâmia. Então vamos lá. Pelos personagens que falamos anteriormente, né, nas outras aulas, como por exemplo Assurbanipal, o Hammurabi e o Ari, o que aconteceu? Conseguimos conhecer um pouco sobre a Mesopotâmia, né? Então, quando falamos do Assurbanipal, que está na Assíria, do Hammurabi, que está na Babilônia, e do Ari, que está na Suméria, quando eu falei deles, deu para a gente poder entender um pouco sobre a Mesopotâmia. E agora vamos falar sobre religião e cultura. E isso é o mais da hora, porque é nessa aula que vamos falar da cultura e da crença desse povo, mano. Vamos falar aí dos costumes dele, né? Tipo o zodíaco que eles estavam envolvidos, a Arca de Noé, o dilúvio, que eles também estavam envolvidos. Então, assim, mano, os caras estão envolvidos com o passado do nosso passado, ou seja, dos ancestrais dos nossos ancestrais, e aí o negócio é louco, o bagulho vai pegar fogo, e aí a gente vai ver isso agora. Então, vamos lá. Quando formos falar de religião e cultura, temos que entender e falar um pouco sobre os sacerdotes. Vamos falar aqui, ó, sobre os sacerdotes, tá? Deixa eu botar aqui assim, isso, sacerdotes. Vamos falar dos sacerdotes. Só que quando a gente fala de sacerdote, não é como o sacerdote de hoje. Naquela época, o sacerdote, ele podia ser astrônomo e astrólogo. Ele podia estudar astronomia e astrologia, podendo misturar todo o conhecimento que ele tinha com tudo o que ele via e de tudo que ele imaginava e acreditava. Mas não era tão simples, o bagulho não era tão simples assim, né? Por que, professora? Tão fácil? Não, não era tão fácil. Porque se ele fizesse uma previsão ou desse uma dica errada, ou desse uma dica para o povo errado, né? Desse uma dica errada para o povo, como por exemplo, vai chover e não chovia, vai ter seca e não teria, vai ter guerra e não tem guerra, e aí não acontece nada, ele podia ser prejudicado. Então a gente tem que ver o quê? Que o trabalho do sacerdote era um bagulho meio rígido, né? Então era um negócio meio doido, porque imagina o cara falar assim, ó, vai chover. Aí todo mundo preparado lá pra ter chuva e aí não tem chuva, mano. Vocês estão ligados que quando tem a chuva, o bagulho inunda, né? Eles vão perder toda a plantação. Ou então quando tinha aquela questão das geleiras que derretia na primavera e acabava com a plantação toda. Então imagina, o pessoal tá esperando uma previsão dessa e não acontecia a previsão. Então é complicado. Então eles tinham uma responsabilidade muito grande, né? Gente, mas uma coisa que é certa na religião da Mesopotâmia, do povo lá da Mesopotâmia, é que os caras eram politeístas. Como assim, professora? Eles acreditavam em muitos deuses. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta para vocês verem. Caramba. Ó, poli. Vem de quê? Vem de vários. Vários. Poli vem de vários. E quando a gente fala de Tel é Deus. Teísta é deuses. Então, politeístas, muito teísta, Deus. Politeístas, vários deuses. Eles tinham muitos deuses. E outra curiosidade sobre a religião é o dilúvio. É a Arca de Noé. Como assim, professora? O que é que tem a ver uma coisa com outra? A história de Noé não é uma história de Noé. Não começou com Noé. É uma história que não começou com Noé. E sim, essa história de ter um dilúvio e ter alguém que sobrevive é mais antiga até mesmo que a história do povo hebreu, né? Ela remete a 2000 anos antes de Cristo e é muito antiga. E tá dentro de um livro. Não é o livro, e sim dentro de um livro chamado Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como vocês acharem melhor falar. E quem que era esse Gilgamesh aqui, ó? Quem que era esse mano? Quem que era? Ele era um herói muito forte, todo pá, todo pan, todo tchan, que o cara chegava lá na cidade, comandava o bagulho todo, ele mandava em todo mundo. E todo mundo ficava com raiva dele. Todo mundo ficava com raiva dele, achando que ele era muito arrogante.
Aí, mano, os caras pensam assim, pô, mano, esse Gilgamesh aí é todo folgado, só porque ele é mais forte que nós, fica tentando aí, querendo zoar com a gente no braço de ferro, ganhando da gente, mostrando pra todo mundo, só porque a gente aqui é um cibitinho, a gente tem um bracinho fino, ele fica mostrando aí pra todo mundo, hein, cara, folgadão, mano. O pessoal falava assim dele, entendeu? Por quê? Porque o Gilgamesh, ele ganhava de todo mundo, porque ele era o quê? Ele era o Whey Protein, mano, o cara era bombadão, o cara era todo fortão. Só que daí ele tava assim, tipo, zicando, ele tava ferrando a vida de todo mundo, né? E aí o povo começou a pedir pra Deus. Pediu o que pra Deus? Que mandasse alguém mais forte que ele pra dar uma chinelada, né? Pra dar cortar logo as pernas dele e falar logo assim, mano, vamos acabar com esse cara aí. Aí o que foi que os deuses fizeram? Os deuses inventaram o Enkidu. 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 Como assim, professor? Enkidu. Ele seria o bichão fortão igual o Gilgamesh, né? E aí eles iam se encontrar aí, né? O Gilgamesh encontrou com o Enkidu e eles se enfrentaram. E até o Enkidu, mano, que era um bichão fortão, perdeu pro Gilgamesh. E aí o Enkidu fez o quê? Ele se encurvou pro Gilgamesh, né? E aí ele já fala logo, mano, não consegui vencer o Gilgamesh não, hein? O cara aí é monstrão mesmo. Fortão, cara, ó. Firmezão, o cara é bom, mano. Com isso, o que aconteceu? Gilgamesh ficou com o ego lá em cima. O cara ficou com o egão, se sentindo pá, né? Ele já sentiu pá, ele se sentiu mais pá ainda de todo mundo. Só que daí, o Gilgamesh viu que o Enkidu tava encurvado pra ele em sinal de respeito, né? Aí o que foi que o Gilgamesh falou? Esse maluco aí é firmeza, velho. Ele se encurvou a mim e agora eu vou ser amigo dele. E aí eles saíram pela floresta todos felizes, bonitinho, né? Estavam lá contentes, destruindo monstros, fazendo tudo, protegendo tudo. Até o momento que o que acontece? O Enkidu morre. O Enkidu morre, gente. E aí o Gilgamesh fica todo mal, todo triste. Por quê? Porque o Enkidu era como irmão pro Gilgamesh. E era um amor indefinido, a gente não sabia identificar, né? Na obra da epopeia de Gilgamesh, a gente não sabe identificar aquele amor. É um amor indefinido. Ao mesmo tempo que parece ser um amor de irmão, aparenta ser outro tipo de amor. Mas aqui não estamos para falar disso, né? Gilgamesh, ele por ele estar muito triste, ele sai por aí sem rumo, né? Ele anda triste, depressivo, deprimido. Só que depois ele volta para mostrar pro povo que ele estava muito triste, que estava em busca de alguma forma para continuar vivendo, pois ele estava muito depressivo, ele estava com aquela tristeza toda e ele não sabia, né? O Gilgamesh não sabia como tirar essa tristeza, né? Sabe aquela angústia que a gente sente? Ele tava sentindo essa angústia que é difícil de sair. E aí ele conhece um velho. Esse velho se chama Utnapishtim. Utnapishtim. Gente, vocês não precisam memorizar esses nomes, tá? Eu só tô contando aqui para vocês poderem entender o sentido das coisas. E aí o Gilgamesh pergunta para esse velhinho aí, o Utnapishtim. Quando eu falar velhinho, é o Utnapishtim. Então o Gilgamesh ia perguntar pro velhinho, como que ele consegue viver tanto? Porque esse cara era velho, mano, ele era um ancião. Aí o Gilgamesh pergunta, como ele consegue viver tanto, mesmo sem tão velho? Ou Utnapishtim, como é que você vive tanto aí, mano? Como é que você viveu? Eu também quero ser assim, né? E aí ele começa a contar a sua história, né? O Utnapishtim, o velhinho, começa a contar a sua história. Que no tempo dele, os humanos estavam fazendo coisas erradas. E isso deixou o Deus Enlil. Deus Enlil furioso. Deus ficou putaço. E esse Deus ia mandar um dilúvio. Deus ameaçou mandar um dilúvio. O que foi que Deus fez? Mandou um dilúvio. E aí foi feito. Só que antes, o Deus Enlil mandou o velhinho. Velhinho quem? O Utnapishtim. Construiu uma arca para salvar sua família. Ele construiu a arca e conseguiu sobreviver ao dilúvio. Então, o Noé que a gente conhece, nesse mito do Noé, gente, quando eu falo mito, é porque a história de Noé é um mito, né? Vamos deixar a religião de lado e vamos entender. O mito. Então, o Noé que a gente conhece da religião cristã, ele pode sim ter sido uma adaptação de outro mito, que é do Utnapishtim, né?
que faz parte da epopeia do Gilgamesh. Então, o que eu tô querendo dizer, né, com tudo isso? Tô querendo dizer o quê? Que muitos mitos da Mesopotâmia nos influenciam até hoje. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Então, muitos mitos dos caras fazem parte da nossa vida até hoje, né? Fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, muito mais importante do que saber que os caras eram politeístas é saber também que suas crenças estão dentro da gente, né? Estão aqui dentro do nosso peito, dentro de nós. Mesmo a gente sem saber, a gente tá aqui, ó, com os mitos do povo da Mesopotâmia, por exemplo. Às vezes acreditamos que se fizermos tudo bem em vida, quando a gente morrer, vamos ser recompensados. Isso é uma ideia da Mesopotâmia. Isso a gente tem aqui, ó. Muita gente tem isso dentro da gente, né? Poxa, eu vou ter uma vida boa para quando eu morrer eu tenho uma morte em paz. Isso é a ideia da Mesopotâmia. Então, muito dos mitos dos caras fazem parte ainda do nosso dia a dia. Eu disse tudo isso para vocês entenderem como as coisas lá da Mesopotâmia ainda fazem parte da gente, do nosso cotidiano. Então, gente, para fechar nossa aula, vamos falar dos costumes do povo da Mesopotâmia. Então vamos ver e entender o que cada um do povo fez de melhor em sua sociedade e que influencia a gente até hoje. Então vamos lá. O que os assírios fizeram de tão importante em relação à cultura, aos costumes? Então vamos entender que os caras eram bons em guerra, eles eram militar, mas para ser bom em guerra, eles tinham que manjar do quê? De fazer arma, né? Fazer arma, fazer espada, fazer escudos para se defender. Então os caras eram bons em metalurgia, em fazer armas, né? Olha aí, eu coloquei armamento, espada, porque os caras eram bons de fazer isso. Eles eram guerreiros, né? Então, a importância deles para a sociedade da Mesopotâmia foi essa. Foi a guerra, foi criar armas, foi de proteção. Os caras eram guerreiros. Lembra? Arrancador de olhos dos Assurbanipal, né? O Assurbanipal. Os caras eram treta, os caras eram louco, era só tiro, porrada e bomba. E os babilônios? O que os babilônios fizeram? Os caras, mano, eles eram arquitetos e engenheiros de muita habilidade. Eles construíram a Torre de Babel, construíram o Código Hammurabi, que representa uma parcela do quanto os caras são cultos. Uma das grandes maravilhas do mundo antigo ficava na Babilônia, que são o quê? São um jardim suspenso, onde fazia algumas pessoas acharem que a cidade era mágica. Então eles tinham arte e ofícios, fazendo o quê? Fazendo com que a Babilônia fosse o local mais civilizado da Mesopotâmia. Então, gente, se vocês puderem, depois eu não coloquei aqui a imagem porque eu fiz esse slide, eu acabei esquecendo de colocar a imagem do Jardim Suspenso. Mas se vocês puderem, vocês coloquem no Google, pesquisem sobre os Jardins Suspensos, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vocês vão ver como era bonito. Os caras, eles tinham uma arquitetura e uma engenharia perfeita. Os caras eram bons, mano. Por isso que eles eram os cultos, porque os caras eram bons. Lembra na aula da Babilônia? Da segunda aula de Mesopotâmia, que eu falei que eles pegam um pouco do sentido de guerra dos assírios e um pouco da cultura da Síria. Da Síria não, gente. Da Suméria. Lembra que eu falei para vocês que eles estão no centro, que eles pegam um pouco de cada coisa? Eles se tornaram a sociedade mais culta, né, da Mesopotâmia. Os caras eram bons, eles eram perfeitos, engenheiros e arquitetos. E os sumérios, o que eles fizeram de tão importante? Vamos lembrar o quê? Que eles foram os primeiros que chegaram e desenvolveram técnicas de sobrevivência na Mesopotâmia. Quando eles chegaram, não tinha ninguém. Chegaram e ficaram lá. Eles se sedentarizaram ali. Então, os sumérios foram os primeiros a chegarem. Então, a roda, por eles terem criado técnica de sobrevivência, eles criaram a roda. E foram eles também que inventaram a escrita, que também é conhecida como o quê? Como cuneiforme. A escrita deles se chama cuneiforme, né? Então, a escrita cuneiforme foram criadas pelos sumérios. Então, vocês se lembram, né, que foi a escrita que dividiu a história da pré-história. Então, olha a responsabilidade do povo da Suméria. Então, imagina, gente, cada sociedade teve a sua parcela
no que o mundo é hoje, né? Os assírios com armamento, os babilônios com códigos, com as leis, né? Com o direito, com a arquitetura, com a engenharia. Os sumérios com a escrita, com o comércio. Lembra que eu falei que os caras faziam comércio? Então, gente, essa foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado desse assunto da Mesopotâmia. Eu espero muito que vocês comentem sobre essas aulas comigo. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado muito, tá bom? Então, assim, não esqueça de tirar suas dúvidas e vamos agora dar continuidade sobre Egito. Vamos falar um pouco agora sobre Egito nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, é isso aí.